E aí pessoal, mais uma vez é uma maravilha estar aqui presente com vocês para a gente discutir sobre a nossa farmacologia básica, né? E hoje nós vamos iniciar um assunto muito interessante, um assunto que vocês vão escutar e discutir até o longo e todo o final do seu curso, tá bom? Então prestem muita atenção e mais uma vez eu repito, dúvidas, estou à disposição, tá bom? Que venha a vinheta! Vamos lá pessoal, então agora discutindo sobre esse assunto nosso, início dessa aula nova, né? Hoje nós vamos falar sobre o processo que nós chamamos então de princípios da farmacocinética. E aí nós já discutimos em algumas aulas o que seria a farmacocinética. Mas bem, já discutimos, né? Farmacocinética é o processo em que o fármaco faz até chegar no local de ação e depois ser excretado, ou seja, é todo o percurso, desde o momento em que ingerimos o fármaco, é absorvido, chega na corrente sanguínea, exerce sua função, é metabolizado e é excretado. Então, esse processo de farmacocinética, nós resumimos em 4 palavras, ADME. Entendido isso? Então, vamos agora iniciar a nossa apresentação. Então, princípios gerais da farmacocinética. Então, a farmacocinética é a área da farmacologia que estuda os processos cinéticos dos fármacos, isto é, o movimento do fármaco pelo organismo. Segunda etapa, para o processo terapêutico, ou seja, para o processo de exercer a ação farmacológica. E possui uma grande relação com a farmacodinâmica. E aí, por que a farmacocinética possui essa grande relação com a farmacodinâmica? Bem, se a farmacocinética, ela é responsável pelo mecanismo, todo o processo, o percurso que o fármaco ele exerce, desde o momento que é ingerido até ser excretado, nesse meio termo aí, existe um processo que nós chamamos de farmacodinâmica. Então nós diferenciamos a farmacodinâmica, dividimos, separamos da farmacocinética, porque existem outros processos na farmacodinâmica envolvidos, que se fossem misturados com a farmacocinética, ficaria muito complexo de se estudar. Então, foi-se criado essa divisão, certo? E aí, lembra que eu falei a vocês que na farmacocinética nós vemos o processo de absorção, distribuição pela corrente sanguínea, e aí ele chega no local de ação, não é isso? Mas na farmacocinética, quando o fármaco chega no local de ação, ele exerce sua função farmacológica, é metabolizado e excretado. Esse exercer a ação farmacológica, ou sua função, é que nós chamamos então o processo de farmacodinâmica. Por que dinâmica? Porque ele causa a ligação do fármaco a um receptor farmacológico, faz com que ocorra então modificação de conformação, ou seja, uma modificação da estrutura do receptor. Então, nós chamamos isso de dinamismo, por isso, farmacodinâmica. Ou seja, o dinamismo que o fármaco exerce no momento em que ele se liga a um receptor farmacológico. Entendido isso? Mas vamos deixar a farmacodinâmica para outro momento. Hoje, a nossa intenção é discutir nessa aula sobre a farmacocinética. E tem uma quantidade razoável de informações a serem debatidas, tá bom? Então, continuando, possui uma grande relação com a farmacodinâmica, como nós já acabamos de discutir. Em seguida, para compreender e controlar a ação terapêutica dos fármacos no organismo humano, é preciso saber quanto destes fármacos conseguem chegar aos seus locais de ação e quando isso ocorre. Então, a farmacocinética ela consegue avaliar essas informações. E aí nós chegamos no nosso famoso ADME. Por que ADME? Vamos lá comigo. Bem simples, pessoal. Vocês estão conseguindo observar aí eu vou ler e depois a gente reflete. A absorção, a distribuição, o metabolismo ou biotransformação e a excreção dos fármacos constituem os processos conhecidos como farmacocinética. E aí, olha aqui, observa aqui comigo. Vocês estão vendo direitinho aí, certo? Então, aqui em cima eu vou colocar o que é a resposta do ADME. Então aqui eu tenho o ADME, as siglas, e aqui eu tenho o que quer dizer cada um. Entendido isso? Então acompanhe. Eu tenho o quê? A absorção,
distribuição, metabolização e excreção. Então, o ADME quer dizer absorção, distribuição, metabolização e excreção. Entendido isso, pessoal? Então, a farmacocinética é diferente da farmacodinâmica, nós já vimos isso, né? Então, existe uma simulação aqui que nós vamos fazer de um fármaco sendo administrado. Então, foi administrado uma dose de uma droga qualquer, certo? Essa droga, ela passou pelo processo, então, de absorção, certo? Então, imaginemos aqui por via oral, um fármaco foi ingerido por via oral e ele vai ser absorvido no estômago, ou seja, ele vai atravessar as membranas, a mucosa do estômago. Entendido isso? Então, a concentração da droga na circulação sistêmica, nós chamamos isso de distribuição, ou seja, a quantidade desta droga, deste fármaco, que foi absorvido e chegou na circulação sistêmica. Quando ocorre este processo de absorção e chega na circulação sistêmica, inicia-se agora outro processo. Nós chamamos então de distribuição. Ou seja, a droga ela é levada e distribuída para os tecidos. Entendido isso? Ou seja, ela vai percorrer durante a nossa circulação sanguínea e vai ser levada para os tecidos, principalmente os tecidos que estão sinalizando o processo ao qual a droga deverá exercer sua função. Concentração da droga no local de ação. E aí, quando nós partimos para a concentração da droga no local de ação, nós estamos falando então da ação ou da interação fármaco-receptor. Se existe uma concentração determinada da droga no local específico de ação, esse fármaco vai interagir com o receptor farmacológico. Então, a partir de agora, isso que vocês estão vendo aqui, ó, nós chamamos então de farmacodinâmica, certo? No mais, o excedente que nós temos aqui, todo esse processo aqui, dessas caixinhas pretas, nós temos então o que nós chamamos de farmacocinética. Entendido isso? E aí, quando o fármaco ele exerce a sua função no local de ação, ele é metabolizado para ser eliminado, certo? Ou metabolizado ou excretado. E aí depois nós vamos entender melhor cada um desses termos. E, no mais, efeito farmacológico, com resposta clínica, nós temos então a nossa farmacodinâmica. Absorção. Então vamos entender um pouquinho de cada um. É a transferência de um fármaco desde o seu local de administração até a corrente sanguínea. Bem, eu acabei de falar agora há pouco. Se a gente ingerir, por exemplo, um fármaco para ser absorvido através da parede estomacal, ou seja, no estômago, ele vai atravessar essa membrana. Ele tem que apresentar facilidades para atravessar essa membrana, a membrana do estômago. A partir do momento que ele atravessa essa membrana, ele é contabilizado então como absorvido, certo? Então ele foi absorvido. Agora, só que existe uma informação que precede a absorção, principalmente quando nós falamos então por via oral, que é a desintegração, certo? A desintegração necessariamente ela não entra no ADME, porque ela precede esse processo, entendido isso? Então a desintegração é simplesmente o quê? É o fármaco se desintegrar, solubilizar-se no meio. Então, fármacos por via oral que ocorre o processo de desintegração, aqueles fármacos que nós temos então na forma sólida, certo? Então nós temos cápsulas, encapsulados, né, comprimidos, eles estão na forma sólida, eles precisam então ser desintegrados. Por quê? Porque eles estão na forma de um pó. O princípio ativo é um pó, é um cristal. Então ele vai ser desintegrado para ser solubilizado. E aí, onde é que ele é solubilizado? Na água e no suco gástrico que está presente no nosso estômago, para este processo e local de absorção. E aí o que acontece? Se ele foi solubilizado, então ele vai facilmente ser absorvido. Tranquilo? Porque tem que ser na forma sólida. Porque, por exemplo, eu não tenho desintegração em fármacos na forma líquida, porque ele já está solúvel, certo? Ele já apresenta-se na forma solúvel. Não tenho nada para ser desintegrado. Tranquilo isso? Então, voltando para cá. A velocidade e a eficiência da absorção depende da via de administração que o fármaco é aplicado. Claro, pessoal.
Se eu estou aplicando por via oral, a minha via de administração é via oral, vai ter uma determinada velocidade. Se é no intestino, a velocidade varia também, uma vez que ele tem que atravessar pelo estômago até chegar no intestino. Então o percurso se torna maior. Ah, mas eu posso usar por via tópica. Para quem não se lembra, a via tópica é através da pele. Então existem algumas pomadas, alguns géis, até mesmo alguns óleos que nós passamos na forma de na pele para ser absorvido na pele. Entenderam isso? Então tudo isso leva um tempo. E aí eu pergunto a vocês, né, eu vou ingerir um comprimido por via oral. A via oral, ela tem uma diferenciação em termos de absorção, de velocidade de absorção. Existe uma classe de medicamentos que são administrados por via oral e são rapidamente absorvidos. Eles caem diretamente na corrente sanguínea, muito rápido. E aí são as classes que nós chamamos então de fármacos sublinguais. A região abaixo da nossa língua ela é altamente vascularizada. Então, a mucosa que separa a parede do nosso vaso com a membrana, a mucosa externa da boca, ela é muito fina. Então, um fármaco sublingual, ele é rapidamente absorvido e rapidamente já cai na circulação sistêmica, certo? Por isso que esses fármacos apresentam baixas doses e também os comprimidos são bem menores. Por quê? Porque eles não precisam apresentar alta concentração para ser absorvido, certo? Porque em baixas doses eles já são rapidamente absorvidos e já chegam na circulação sistêmica. Tranquilo isso? Continuando então. Fatores envolvidos na absorção. Então, existem alguns fatores importantes para ser estudado e compreendido para identificar se o fármaco ele vai ser ou não absorvido, ou até mesmo a velocidade de sua absorção. Então, nós temos os fatores que são ligados ao fármaco e os fatores que são ligados ao organismo. Vamos entender um por um. Ligados ao fármaco. Então, fase farmacêutica. Bem, eu acabei de falar agora há pouco para vocês. Né? Fase farmacêutica, eu acabei de falar agora há pouco para vocês. O que seria isso? Eu tenho um comprimido. Aqui eu tenho um comprimido. E aqui eu tenho uma solução, um xarope. Então aqui eu tenho um medicamento comprimido e aqui eu tenho um xarope. Eu pergunto a vocês, quais destes dois vai ser rapidamente absorvido? Claro que é o xarope. Por quê? Porque a forma farmacêutica dele é líquida. Ele já está na forma líquida, não vai passar por processo de desintegração, certo? Diferente do comprimido. Ele tem que ser desintegrado e ainda tem outros fatores envolvidos no comprimido, nas dragas, nas formas sólidas, em que o meu fármaco ele tem que apresentar para ser solúvel também. Não adianta só ser desintegrado, ele tem que ter solubilidade no meio. E aí, lipossolubilidade. Bem, se eu estou falando de lipossolubilidade, significa que meu fármaco ele tem que ter afinidade por lipídio. Por que isso? Porque as membranas, as mucosas, as paredes do estômago, do intestino, certo, da nossa pele, são membranas fosfolipídicas. São membranas onde apresentam então grande concentração de lipídios, certo? Então, um fármaco que tem uma característica lipossolúvel, ele tem uma facilidade de atravessar essa membrana de forma passiva, certo? Sem gastar energia, sem ajuda de ninguém. Tranquilo, é isso? Peso molecular. Claro, fármacos de baixo peso molecular também têm essa facilidade de atravessar essas membranas, de serem absorvidos, certo? Quanto maior o peso molecular, implica dizer que a minha estrutura molecular ela é maior. Entendido? Então, estruturas moleculares maiores ou de alto peso molecular têm uma dificuldade de atravessar essa membrana. Vai atravessar, vai ser absorvido? Vai, mas de forma mais lenta. Grau de ionização. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês depois dessem uma assistida. Eu vou mandar um outro vídeo à parte explicando como funciona esse grau de ionização. Vocês devem estar vendo isso, ou vão ver, ou já viram, na química orgânica, certo? Quando a gente fala então de pKa. pKa
Lembre, quando eu falo de pKa, eu falo de índice de acidez da minha estrutura química, do meu fármaco. Quando eu falo de pH, eu falo do pH do meio fisiológico, ok? Onde o fármaco está inserido. E aí, pK e pH envolvidos, eu tenho o meu grau de ionização. Certo? Eu vou explicar isso mais para frente, para vocês não se complicarem agora. A concentração do meu fármaco, claro, que vai depender também diretamente da via de administração, está interligada quanto a isso, certo? E aí, nós partimos agora para os fatores envolvidos na absorção ligados ao organismo. Então, nós temos a vascularização do local, a superfície de contato e enfermidades. Vamos entender um por um. Vascularização do local. Bem, o local onde eu estou inserindo o meu fármaco, onde ele vai ser absorvido, é altamente vascularizado. Acabamos de fazer uma comparação entre o sublingual, a região abaixo da língua, e o estômago ou intestino, por exemplo. Entre o estômago e o sublingual, abaixo da língua é muito mais vascularizado do que o estômago. Agora, se eu comparar o estômago com o intestino também é mais vascularizado do que o estômago, certo? Então, assim, tudo depende do local onde ele vai ser absorvido, que região do meu organismo vai ocorrer esse processo de absorção. Superfície de contato. Eu posso fazer essa comparação bem interessante agora, que eu acabei de falar, estômago e intestino. Um fármaco que é absorvido no estômago, ele é mais rápido absorvido do que o fármaco que é administrado para ser absorvido no intestino? Não. Por quê? Vocês já viram como é as paredes do intestino? Observem aqui comigo. Aqui vocês estão vendo uma imagem mostrando justamente como é as paredes da mucosa intestinal. Observe então que tem essas ondulações. Na verdade, nós chamamos isso daí de microvilosidades. Então, a superfície de contato aqui do intestino, ela se torna maior do que a superfície de contato do estômago. Inclusive, o próprio intestino, ele é quilométrico, certo? E enfermidades. Se uma pessoa ela apresenta enfermidade, significa então que o organismo está passando por problemas, o organismo ele está atuando, ou está direcionado para algumas regiões para combater alguma enfermidade. Então, apresentar enfermidade também pode dificultar o processo de absorção, tá ok? Em seguida, nós temos o grau de ionização, né? O que eu falei a vocês, a gente vai deixar para ver isso mais aprofundado um pouquinho, certo? Por que é importante entender isso? Porque o grau de ionização, ele é uma característica extremamente importante no processo de absorção. Se vocês não entenderem isso, me desculpem, mas vocês não vão entender como funciona a absorção de uma forma geral. Vamos lá. A absorção, ela depende do grau de ionização, que é o quê? Acabei de falar agora há pouco. É quando eu faço uma correlação do pH do meio e o pKa do fármaco. Ou seja, o pKa, ele é igual ao pH, no qual 50% das moléculas estão na forma ionizada. Certo? E pH do meio e pKa do fármaco definem a absorção. Eu vou... Aqui tem um exemplo para vocês entenderem. Certo? Então, pKa significa o quê? O índice de acidez ou basicidade do meu fármaco. Certo? É uma característica do meu fármaco. Agora, pH é o pH fisiológico. Então vamos lá. Eu tenho um pH ácido, certo? Eu tenho um pH ácido. E aí eu tenho uma molécula ácida. Estão entendendo aqui comigo? Significa então que vai ocorrer pouca dissociação ou baixa dissociação. Ok? E aí o que acontece? Nessa baixa dissociação eu vou ter 50% da minha molécula dissociada, ou seja, H+ e A-, certo? Em formas de íons. E eu vou ter 50% da minha molécula na forma molecular ou neutra, certo? E aí, forma molecular ou neutra é a forma que consegue atravessar essa membrana. Por quê? Porque na forma iônica ou na forma de íons, que vocês estão vendo aqui, significa que eu tenho uma característica polar.
Se eu tenho característica polar, significa, porque eu tenho esses polos envolvidos, polo positivo e polo negativo, significa então que eu tenho uma característica hidrofílica. Ou seja, eu vou ter afinidade por água. E se eu tenho afinidade por água, eu tenho então aversão a lipídio ou a gordura. Ok? Agora, se eu estou na forma molecular, eu não tenho polos disponível. Significa que eu estou na forma neutra. Então eu tenho maior chance, maior facilidade de atravessar lipídio. Eu tenho uma capacidade de ter uma característica mais lipofílica, ok? O mesmo ocorre com as bases. Se meu fármaco ele é uma base e está presente o meio básico, significa então que eu vou ter 50% da forma molecular e 50% da forma iônica ou ionizada, certo? E aí lembrar, ionizado, ó, não atravessa a membrana. E forma molecular ou neutra atravessa a membrana por afinidade com o lipídio. Entendido isso, certo? De qualquer coisa, vocês tiverem uma dúvida nessa parte de grau de ionização, eu posso fazer uma aula desenhando no quadro que eu tenho aqui, e aí eu mando como uma aula à parte para vocês estudarem separadamente, tá bom? Existem algumas equações envolvidas no grau de ionização, onde é importante só a gente lembrar isso, né? Vocês já viram isso em química orgânica, certo? Que é a equação de Anderson e Hansebalch, que é ácido, como é que eu sei que o pKa da minha molécula ela é ácida? Porque o pKa vai ser igual a pH mais log, onde eu vou ter a concentração ácida, certo? A concentração molecular dividido pela concentração do íon ácido, certo? Do íon negativo ácido. Agora, como é que eu sei que o meu fármaco ele é básico? O pKa dele é básico. Então, pKa, através dessa forma pKa, vai ser igual a pH mais o log, onde eu vou ter agora, eu vou ter a minha base iônica, ou seja, a minha dissociação iônica positiva, dividido pela minha forma neutra, minha forma molecular. Então vejam que no ácido, a forma molecular, ela está no coeficiente de cima. E na minha forma básica está abaixo, está como dividendo. Entenderam isso? E aí, ó, ácido fraco, por exemplo, a aspirina, pKa igual a 3,5. Se ela é um pK 3,5, então olha, onde é o plasma? pH 7,4. Então 3,5 significa um caráter de um ácido fraco. Então a aspirina ela consegue então ser absorvida melhor no suco gástrico, no estômago, por conta do suco gástrico, que apresenta um pH em torno de 1,4. Ok? Se fosse no intestino, o intestino apresenta um pH em torno de 6,8. Então isso quer dizer o quê? Significa que a aspirina não conseguiria ser absorvida, porque ela se dissociaria em meio básico, e aí ela não ficaria na sua forma neutra ou molecular. Não ocorreria então uma absorção. Ácido fraco terá boa absorção no meio ácido, pH ácido, pois há uma ionização menor, ok? Pessoal, eu vou parar essa aula aqui, certo? Na próxima aula nós vamos continuar da via da administração, para não ficar uma aula muito longa, tranquilo? Então nos vemos na próxima aula, na continuação. Até lá!